Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus seja sobre vossas vidas. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos juntos na palavra de Deus. Antes de fazermos a leitura e meditarmos juntos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos. Santo Deus, amado e bondoso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais esse dia de vida e por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agora, Pai, que nós iremos meditar juntos em Tua palavra, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações, que o Senhor possa vir a transformar, ó Pai, as nossas mentes e que nós possamos, ó Santo Deus, com a ajuda do Espírito Santo, derrotar os gigantes de nossas vidas. É isso que nós pedimos e desde já nós agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. É isso mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos falar sobre quais são os gigantes que nós precisamos derrotar em nossas vidas. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus. É no livro do profeta Samuel, 1 Samuel. O texto que iremos meditar encontra-se no capítulo 17, versos de 31 a 51. Como se trata de um texto muito extenso, eu não farei a leitura de todo ele, mas pegarei um versículo central da nossa meditação. Antes de chegar nessa parte do versículo central, eu vou fazer um breve apanhado de toda essa história. Então, acompanhe. Você certamente já ouviu falar do gigante Golias. Sabe aquele que Davi teve que enfrentar? É sobre ele que nós vamos falar. Então é um texto que você conhece e não vai ter dificuldade de compreender todo o contexto. Porém, se tiver alguém aqui que não conhece, ficará sabendo agora de toda essa história de uma forma bem simples, mas o texto ficará aqui, em algum lugar aqui na descrição desse vídeo para que você possa depois fazer a leitura por si mesmo nas Escrituras Sagradas. Pois bem, o que aconteceu aqui nesse cenário que nós vamos refletir agora? Davi, o rei que nós conhecemos, aquele homem segundo o coração de Deus, desde muito pequeno, desde muito jovem, já era uma pessoa separada, escolhida por Deus. A história de Davi nessa narrativa acontece da seguinte forma. Naquela época, o rei Saul estava com o seu exército pelejando. Era muito comum naquela época acontecer as pelejas, as lutas, as guerras, Então, cada rei separava um dos seus soldados mais fortes e ia para a linha de batalha junto com os outros soldados. Só que havia um filisteu que era temido por todos os homens, ele derrotava todo mundo, todo o exército do rei Saul tinha medo dele. Jessé, pai de Davi, assim como de outros 8 filhos, havia enviado para a frente da batalha, a pedido de Saul, 3 dos seus filhos mais velhos. Esses rapazes estavam lá na linha de batalha. O pai, Jessé, em casa, já idoso, preocupado com o que estava acontecendo, pediu para o seu filho Davi. O filho caçula dos 8, Davi era o caçula. Então Davi ficava trabalhando no campo, apacentando as ovelhas. Jessé, preocupado com os filhos, falou assim: filho, você vai fazer o seguinte, você vai pegar alguns alimentos que nós temos aqui e vai levar para o chefe do exército. Quando você chegar lá, entrega para ele esses alimentos e aí você vai trazer notícias dos seus irmãos. Eu quero saber o que está acontecendo lá. Então foi isso que Davi fez. No dia seguinte, levantou cedo, pegou os alimentos, os pães, os queijos, o que os pais haviam separado e caminhou até chegar lá, aonde estava o exército reunido para afrontar, para combater esse gigante que estava destruindo todo o exército do rei Saul, todo o exército de Israel. Davi, quando chegou, viu todo aquele cenário de guerra e ficou sondando, vendo o que estava acontecendo. E ele ouviu alguns rumores de que os soldados estavam com medo de encarar aquele filisteu, porque ele já havia matado muitos soldados. Então, certamente, todos estavam com medo. E aí Davi, ouvindo tudo aquilo, ele viu que os irmãos estavam bem,
E aí ele vai e começa a perguntar. Só que um dos irmãos dele, o mais velho, ficou bravo, porque falou assim: o que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para ver o que estava acontecendo, né? E Davi falou: nossa, mas por que fala desse jeito comigo? Eu só vim aqui para saber o que estava acontecendo. E aí Davi continua sondando para saber o que acontecia ali. Então Davi ouviu um rumor que dizia assim: como ninguém conseguia matar aquele gigante, o rei Saul havia prometido para aquele soldado que derrotasse Golias a sua filha em casamento, isenção dos impostos e muitos outros benefícios. Para você ver que grande desafio era matar aquele gigante. Davi, ouvindo aquilo, comentou com alguns soldados que ele iria enfrentar o gigante. Então, alguns foram até Saul e falaram isso para ele. Quando Saul ouviu, mandou chamar Davi. E Davi chegou até o rei e falou para ele que queria enfrentar o soldado. Então, o grande filisteu. E Saul falou para ele: mas você não pode. Você é só um menino. Ele é um soldado experiente. Desde muito jovem já está na linha de batalha. Você não vai conseguir, Davi. E aí Davi falou para ele: mas Senhor, quando eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão. E quando ele pegou uma ovelha, eu fui lá, agarrei o leão e matei o leão. Aconteceu também com um urso. Apareceu um urso e eu derrotei o urso. E aí Saul ouviu aquela história. Ele não tinha mais recursos. Então ele aceitou a proposta de Davi. Então ele foi, pegou a armadura que ele tinha, trocou as vestes de Davi, colocou a armadura dele em Davi. Davi, muito jovem, como o texto diz, pequeno, vestido com aquela armadura, ele não tinha habilidade, nunca havia sido um homem de guerra, falou assim: Senhor, essa armadura não serve para mim, eu não consigo nem me mexer dentro dela. Então ele tirou toda aquela roupa dele, pegou o seu alforje com as suas pedrinhas e foi encarar o gigante. Então Saul olhou para ele e falou: Deus seja contigo. E ele foi. Todo mundo, obviamente, olhando para aquela situação, falou assim: como assim? Como esse menino vai conseguir enfrentar esse gigante filisteu? Então, Davi foi para a linha de batalha. Quando o filisteu viu Davi chegando, olhou e debochou dele. Porque Davi era jovem, ruivinho, bonito, tinha uma aparência boa. Então, o filisteu julgou ele pela aparência. Então, ele falou assim: quem você pensa que você é para vir, até a mim com pedras? Por acaso pensa que eu sou um cão? E aqui entra o texto que nós vamos ler. Eu vou ler o 44 e o 45, que é aqui o diálogo entre o filisteu, o gigante Golias, e Davi. Olha só o que o filisteu diz para Davi quando vê Davi chegando ali humildemente, bonitinho, com as suas pedrinhas no seu alforje. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias ameaçou matar Davi e jogar o corpo dele para as bestas feras do campo. E Davi olha para ele e diz: você vem a mim com espada e escudo e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome que é poderoso e que está acima de todos os nomes. Qual gigante você precisa derrotar em sua vida? Bom, Davi tinha aqui pelo menos 2 grandes gigantes que ele precisava derrotar. O primeiro dele, o medo. Por que o medo? Porque todo mundo tinha medo do gigante, todo mundo falava, ele é imbatível. Ele precisava vencer esse medo. O medo que era eminente, era notório. Muitos soldados já haviam sido destruídos por Golias. E eu pergunto para você, que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem:
Qual é o gigante que você precisa derrotar na sua vida? Porque o medo, ele existe de duas formas. O medo que é, de fato, como o gigante, Golias existia e estava ali, todos falavam dele, era um medo real, era um medo iminente. Aquilo era a realidade. Davi precisava enfrentar aquele gigante. Mas às vezes em nossas vidas, nós temos medos que são reais e que estão fora de nós e que é notório, todo mundo vê o perigo e nós precisamos encarar no nosso dia a dia. Mas tem também aquele medo que está dentro de nós. O medo que nós temos da doença, o medo da traição, o pecado, a insegurança, a ansiedade, a frustração, a insatisfação, a tristeza, a mágoa, a decepção, a timidez, a baixa autoestima e o pecado que nos rodeia. Esses são medos que estão dentro de nós. Medos que nós precisamos encarar diariamente, porque pessoas se levantam contra nós. Ou pelo menos assim nós acreditamos. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar sobre nós. Nós temos medo do julgamento, a ansiedade que toma conta da humanidade. Nós andamos ansiosos porque nós queremos ter controle sobre tudo e nós não temos. E essa ansiedade rouba de nós a alegria de viver, porque nós estamos sempre apreensivos com o que pode vir a acontecer. Nós temos o medo da traição, de sermos traídos por quem amamos, pelos nossos amigos, por tudo que está ao nosso redor. Nós temos medo, da insegurança, da violência, a decepção que nos rodeia e a baixa autoestima que nos impede de avançar e ir adiante. Qual desses medos você precisa vencer em sua vida? Todos nós temos medo de alguma coisa. Medo de perder alguém que nós amamos. Nós temos medo da doença quando recebemos um diagnóstico de uma doença que todo mundo fala que é uma doença gravíssima, terminal. Nós temos medo do futuro. Nós temos medo de perder o emprego e ficar sem o sustento. Ah, meus queridos, quantos medos nascem aqui na nossa mente e nós precisamos combater. Quantas insegurança nos cercam. Quantos medos nos paralisam de avançar, de ir em busca dos nossos sonhos, porque nós agigantamos esse medo dentro de nós. Davi ouviu um monte de coisas sobre aquele gigante e ele era real, mas ele confiava, ele acreditava que ele poderia vencer aquele gigante e ele teve que vencer também os medos internos que o cercavam. Então Davi parte para encarar aquele gigante. Vencer o medo foi o seu primeiro desafio. O segundo desafio dele era vencer a influência negativa que estava sobre ele. Ou seja, aquilo que falaram para ele, você não tem chance. Lembra que Saul falou para ele? Você é um menino. Ele é um soldado experiente. Ele é homem de guerra desde a sua infância. Quantas vezes as pessoas chegaram em você e falaram que você não iria conseguir? Que não era para você. Você não tinha estrutura para isso. Você não tinha condições financeiras ou você não tem condições financeiras de cursar uma faculdade e realizar o seu sonho. Você não tem condições de abrir um comércio que você sempre desejou, porque alguém fala isso não vai dar certo. Olha só, vizinho fez e não deu certo. Quantas vezes nós temos que encarar as influências negativas, às vezes até dentro da nossa própria casa. Nós temos um sonho, um objetivo, mas as pessoas jogam um balde de água fria naquilo que nós sonhamos e desejamos e acabam roubando de nós a nossa esperança, o nosso desejo, matando os nossos sonhos. Davi teve que vencer as influências negativas. E isso não impediu ele de avançar. E você? Quantas influências negativas te cercam? Quantas influências negativas te desmotivam, te impedem de avançar? Eu sofri muitas. Até o fato de ser pastora.
Mas eu sabia que eu estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi. E depois, Davi, quando foi adiante, sem se deixar ser desmotivado, ele vai com as armas que ele tinha. Partindo já para o final da nossa mensagem, muitas vezes nós queremos lutar com as armas alheias. Sabe quando nós olhamos para a vida de alguém e nós queremos comparar a nossa vida com a vida de pessoas que nós não conhecemos? Porque nós não conhecemos a vida das pessoas, o que de fato elas passam, o que de fato elas sofrem. Mas aí nós temos um sonho, um objetivo e nós começamos a comparar a nossa jornada com a jornada alheia. Se Davi tivesse olhado para todos os soldados experientes e tivesse tirado aquilo como motivação ou não para sua vida, ele não teria ido enfrentar o Golias. Ele usou as armas que ele tinha, porque as armas que Saul deu para Davi não servia, não era para ele. Essa lição que eu quero deixar aqui para você é que você precisa lutar com as armas que o Senhor preparou para você. Que você não pode usar as mesmas estratégias de outras pessoas. Porque a vida da gente é diferente. Existe algo chamado subjetividade, que é algo que é único de cada sujeito, de cada indivíduo. A nossa jornada, a nossa criação, o nosso contexto histórico, a nossa cultura, a nossa situação financeira, tudo isso influencia na nossa caminhada, na nossa jornada. É lógico que nós olhamos sim para a vida de algumas pessoas e nós tiramos como motivação, como algo positivo, para que possa ser um norte para nós, né? Para que possa acabar nos direcionando para algo. Mas nós não podemos usar as mesmas armas das pessoas. Como, por exemplo, às vezes você recebeu um diagnóstico de uma doença grave e quando você está no hospital, chega alguém e fala para você: nossa, eu conheci uma pessoa que tinha esse mesmo problema e ela não resistiu. Nossa, esse tratamento de quimioterapia acaba com as pessoas. Nossa, essa pessoa tratou e depois o câncer voltou. Meu irmão e minha irmã, nós não devemos comparar as nossas vidas com a vida de ninguém. Cada pessoa tem uma jornada, tem uma caminhada. O que nós precisamos verdadeiramente é olhar para Cristo, é olhar para o céu e saber de onde vem o nosso socorro. Quando Golias debochou da cara de Davi, falando para ele: você tenta me afrontar com pedrinhas como se eu fosse um cão, um cachorro? Davi respondeu para ele: não. Você vem contra mim com espadas, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a isso que nós precisamos nos apegar, ao nosso Deus, e acreditar que Ele vai criar recursos para que nós possamos enfrentar as nossas lutas diárias, para que nós possamos encarar os nossos gigantes, porque todos nós temos, de um jeito ou de outro. Pode ser que o meu gigante não seja tão grande quanto o seu. E não é o tamanho do gigante que importa, é o tamanho do Deus que nós servimos e acreditamos. É em nome dele que nós precisamos encarar todas as lutas, todos os desafios que nós temos. É em nome do Senhor que nós vamos vencer as nossas batalhas. É em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, que nós vamos destruir os gigantes que nos afrontam, tanto os reais que estão fora de nós, como todos aqueles que tentam destruir a nossa mente, minar a nossa força e a nossa esperança. Acredite que o Deus dos exércitos, de Israel é o mesmo Deus hoje. Ele continua operando milagres, ele continua nos ajudando a destruir os gigantes que aparecem em nossa vida. Use as armas que você tem. Peça para que Deus te prepare para encarar o gigante que você precisa encarar em sua vida. E certamente você vai vencer. Não por mérito seu, não por méritos nossos, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Que essa mensagem possa falar ao seu coração. Que você acredite que existe um Deus que se preocupa com você, comigo, e que você não olhe para o tamanho do gigante ou dos
gigantes que te cercam, mas que você olhe para o tamanho do seu Deus, o Deus dos exércitos. Clame por Ele, vá em nome dEle e certamente a vitória será certa. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine a sua jornada, a sua caminhada, que te fortaleça, fortaleça a sua família, o seu lar. E eu desejo que a paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, faça morada em seu coração, na sua vida. Essa paz que o mundo não pode te dar, mas nós encontramos em Cristo. A paz que não necessariamente é ausência de guerra, mas é paz em meio à guerra. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, abençoe a sua jornada. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.